A ideia de fazer esse programa é para esclarecer algumas dúvidas. Se você tem dúvidas sobre artesanato, né, sobre as pinturas, de como utilizar os produtos, manda sua pergunta para mim que eu estou aqui para responder. Eu sei que você gosta mais dos vídeos, das aulas em vídeos, mas nem tudo dá para fazer vídeo, certo? Responder essas perguntas básicas que eu recebo todo dia pelo Facebook ou por e-mail é super importante. Por isso a gente está aqui fazendo esse trabalho, tá ok? E vamos à primeira pergunta da Anete. Qual é a melhor opção para um acabamento fosco? É verdade que a cera não protege tão bem? Então, Anete, para acabamento fosco existe o verniz fosco, verniz à base de água, e você aplica com pincel macio, de preferência o pincel bem largo, não é? Porque não ficam as marcas. Tranquilo, verniz fosco você vai encontrar no mercado, fácil, fácil. Existe até o verniz fosco em spray. Agora, a cera, eu acho que ela protege bem, mas tem que ser aquela cera própria para artesanato. Uma cera que tem cera de carnaúba, que tem silicone, entendeu? Não é aquela cera de chão, aquela cera básica. Não, tem que ser aquela cerinha especial, certo? Você vai fazer um acabamento diferenciado. Um verniz fosco dá um acabamento e uma cera dá um acabamento encerado, dá um semibrilho. Então, isso vai depender da técnica que você está usando, certo? Nem toda técnica fica legal você usar cera e vice-versa. O verniz fosco, mesma coisa, entendeu? Próxima pergunta é a Nayara. Como posso começar a fazer artesanato? Oh, Nayara, começa a fazer o artesanato com o coração. É aquilo que te chama mais atenção. Não existe um começo, certo? É só você fazer aquilo que te chama mais atenção. Algumas pessoas gostam mais de fazer caixinhas, outras preferem bandejas, outras preferem painéis, outras preferem bordar, sei lá, pintar. Faça com o coração. Visite uma loja que vende produtos para fazer artesanato e se encante. Faça aquilo que sai do coração, aquilo que te chama mais, porque assim você vai ter um resultado muito melhor. O artesanato hoje é terapia, o artesanato é lazer, e isso é importante no nosso dia a dia, entendeu? Então, a minha sugestão é essa: faça por amor aquilo que você, sabe, gosta mais, e você vai ficar muito feliz. A próxima pergunta é da Josiane. Qual é o melhor pincel para fazer craquelê? Bom, depende do craquelê. Se você for fazer uma peça grande, né, um craquelê maior assim, ideal você usar um pincel reto, tá? Plano, reto, largo e macio. Tranquilo. Pode ser até esses de filamento sintético, não precisa ser de pelo. Agora, se você for fazer um desenho, como assim, uma flor, porque é possível você fazer uma flor craquelada, usando assim um tom de amarelo para o miolo, um tom de vermelho, sei lá, a cor que você quiser fazer a flor, inclusive com folhas e tudo mais. Para esse tipo de trabalho, o ideal é você usar um pincel chanfrado e macio. É que eu gosto mais. Se você olhar aí nas minhas aulas em vídeos e procurar no YouTube por craquelê, você vai encontrar essas aulas onde eu ensino a fazer um craquelê dessa forma, ok? Próxima pergunta. Mônica, qual é a melhor técnica para decorar uma porta de armário feito de fórmica? Mônica, a fórmica é brilhante ou a fórmica é fosca? Existem os dois tipos, não é? A brilhante, pode escorregar, certo? De preferência, tire a porta lá do armário, coloca num lugar plano e você pode trabalhar assim com um craquelê. O craquelê adere super bem a esse tipo de superfície, assim, mais lisa, sem porosidade. Outro tipo de pintura, como uma pátina, alguma coisa assim, já vai ser mais difícil de aderir se a fórmica for brilhante.
Na fórmica fosca até possível. Eu já dei essa ideia para algumas pessoas e fizeram os trabalhos bem bonitos e me mandaram as fotos. E eu achei bem interessante. Pode fazer uma decoupagem com craquelê, depende da porta, né? Depende do armário. Mas tem aí muitas ideias. E não pinte um fundo, use o fundo da fórmica para fazer o craquelê. Aplique o verniz base e depois faça o craquelê. E se você quiser fazer a decoupagem, bom, você vai contornar a decoupagem com o craquelê, não vai passar por cima, ok? Faça testes, faça experiência, e aí você vai chegar a um resultado bem legal. Agora a pergunta da Isabel. Como utilizar o transfer em peças de gesso? O transfer é aquela película, aquele papel metálico que você aplica o mordente na peça. Esse mordente faz um filme que fica assim colante e aí você faz a transferência desse papel para essa película colante. Então você está transferindo aquele metálico, que pode ser ouro, pode ser prata e existe até os coloridos. Bom, quando você faz isso, você tem que tomar certos cuidados quando é gesso, porque o gesso é muito poroso, é sensível. É uma superfície assim mais complicada de trabalhar, diferente da cerâmica, da madeira que é mais resistente. O gesso não, né? O gesso é muito sensível. Então você faz assim. Você primeiro pinta a sua peça, né? Na cor que você quer pintar, usando PVA ou tinta acrílica. Aí espera secar bem, tá? Não adianta você secar assim, forçar a secagem, porque seca só a camada de fora e lá dentro fica super úmido, porque as tintas são à base de água. E o gesso absorve essa água. Tá, deixa secar. No dia seguinte, você vai passar o mordente. Para colar bem o transfer, são necessárias várias camadas de mordente. De preferência, umas 3. Mordente é aquele líquido esbranquiçado, assim, que você vai fazer com que o gesso absorva legal. Bom, depois que formar aquela película brilhante, grudenta, assim, espere até o dia seguinte para você colocar o transfer. Ok? Porque o que vai acontecer? Toda a água desses produtos, tanto da tinta quanto do mordente, evapora e o gesso volta a ficar resistente, tá? Aí você pode pressionar o transfer e puxar o papelzinho e vai ficar muito bonito o teu trabalho. E no final disso, para dar o acabamento, porque o transfer não cola em tudo, não é? Fica falhadinho. Aí você pode aplicar um verniz. De preferência à base de água, tá? Para não mexer no brilho do transfer, ok? E agora a pergunta da Elaine. Qual é a diferença entre soprador e secador? Secador de cabelo, tá, Elaine? Esse secador que você tem em casa ajuda bastante a secar as peças. Faz um pouco de barulho, não é? Mas tranquilo. E o soprador, que a gente fala soprador, é o soprador térmico. Ele não faz o vento, sabe? A diferença dele pro secador é isso. Ele não faz aquele vento, ele só faz o calor mesmo. E ele não faz tanto barulho. Só que tem que tomar certos cuidados, porque a temperatura que ele alcança é violenta. E se você se aproximar muito da peça, estraga a tinta, entende? Queima a tinta. Entendeu? Bom, se você tem alguma dúvida, manda sua pergunta para mim, que eu tô aqui para isso, para te responder. Até a próxima! Se você tem dúvidas sobre reciclagem, artesanato ou decoração, pergunte que eu respondo. É fácil. Envie sua pergunta pelo Facebook ou aqui no YouTube.